Olá, eu sou Julise Garcia e você está no Pode Minerar, o podcast da mineração do Brasil, promovido pelo IBRAM, edição especial Exposibram. Ao meu lado estão Vladimir Senra Moreira, diretor de sustentabilidade da MRN, e Adriana Ramos, assessora do ISA, Instituto Socioambiental. Bem-vindos ao Pode Minerar, muito obrigada por aceitar o nosso convite. A gente vai falar sobre mecanismos de consulta e discussão da OIT 169, como estruturar um processo legítimo para o Brasil, que foi tema de um dos painéis da Exposibram, realizada de 28 a 31 de agosto, no Hangar Centro de Convenções da Amazônia, em Belém, no Pará, onde nós estamos agora. Para começar a nossa conversa, eu peço à Adriana que faça uma análise desse painel, dessas discussões agora. Olha, sem querer fazer um trocadilho infame, eu acho que o nosso painel foi sobre exatamente pode minerar, né? Porque quando a gente fala de consulta, a gente está falando de estabelecer os procedimentos pelos quais o Estado vai, né, permitir que aquela empresa se instale numa região onde você tem comunidades de uma maneira que a comunidade tenha a oportunidade de ter conhecimento sobre o que vai acontecer e se manifestar sobre como ela entende, né, que aquela atividade pode impactar. E a gente tem essa lacuna no Brasil, porque o Brasil é signatário da Convenção. A Convenção ela pode ser auto-aplicável, mas ela, digamos, deixa uma série de questões que ficou claro pelo nosso debate hoje, que precisam ser melhor orientados para que as empresas e as comunidades possam, né, lidar com isso. A gente tem trabalhado muito com o fomento aqui, cada comunidade tenha os seus protocolos de consulta, de tal maneira que ela possa apresentar aos empreendedores, ao Estado, a forma como ela quer ser consultada, mas a gente precisa avançar para que essas regras estejam bem claras e evidentes, de tal maneira que para as empresas fique mais, digamos, organizado o procedimento pelo qual ela vai, digamos, começar a construir as suas relações, né, e buscar essa licença para minerar. Então, E de quem partiria essa orientação, né? Quem deveria deixar isso bem claro? O papel da consulta, ele é um papel para ser cumprido pelo Estado, né? Então, o Estado deveria realizar as consultas e trabalhar, inclusive, todos os processos autorizativos e de concessão a partir desse consentimento prévio, né? Que deveria ser a primeira coisa. Mas há muitas questões envolvidas aí, porque, obviamente, para ser consultado, a comunidade também precisa ter acesso a um conjunto de informações, de pesquisas, que muitas vezes só são desenvolvidos a partir do momento que as primeiras autorizações são dadas. Então, é exatamente como esse procedimento deve funcionar que está faltando ainda no Regulamento Nacional. Vladimir, no painel você disse que as empresas são sempre cobradas pela aplicação da OIT 169. Mas de quem é essa responsabilidade? Bom, como diz a colega Adriana, né, a OIT 169, antes de qualquer coisa, ela é uma convenção internacional, hoje faz parte da nossa legislação, né, e ela é dirigida ao Estado signatário, né. Então, a aplicação dessa OIT, a definição, não sendo auto-aplicável, né, essa definição de como se aplica, em que momento se aplica, a quem se destina, ela deve ser definida pelo Estado signatário. Então, no caso do Brasil, a consulta prevista, né, na OIT, ou estabelecida na OIT 169, e a gente não pode perder a perspectiva que é um instrumento que visa garantir a participação dos povos que delas são destinatários nos debates sobre empreendimentos que vão atingir seu território e costumes, ou modos de vida, nós não podemos perder a perspectiva que a participação do empreendedor é fundamental exatamente para que mostre os estudos, explique os projetos, explique, sem prejuízo de outros que decorram do próprio debate, mas preliminarmente, no mínimo, os impactos causados. Mas, fundamentalmente, a presença do Estado é necessária. E não só necessária para que se faça essa consulta.
E aqui é um ponto que eu talvez eu mais me ressinto da ausência do Estado. O Estado ele tem um papel não só da aplicação, mas sobretudo de mediação. Ele deveria, na minha avaliação, ele deveria mediar. Porque o acordo que resulta um consentimento é o grande objetivo, mas não necessariamente ele é possível de ser alcançado em algumas situações. E o que é legítimo, digo de passagem. Agora, não havendo um acordo, quem vai resolver isso? Deveria ser uma presença responsável do Estado signatário dessa convenção internacional, exercendo um papel de mediação. No caso dos empreendimentos de mineração, inclusive, eu acho que a presença do Estado, não só coordenando esse processo, mas mediando esse processo, ele decorre, inclusive, de uma responsabilidade com o patrimônio que é dele, são os recursos minerais. Então não se pode delegar nem à iniciativa privada e nem às comunidades uma decisão sobre implantação ou não, ou respondendo pode ou não pode minerar, quando desse diálogo, dessa consulta, desses instrumentos, não se chegue a um acordo e, consequentemente, não se chegue a um consentimento. Você falou da participação dos povos originários nessa discussão, né? Como está hoje essa participação, né? Como é que você avalia essa participação? Bom, foi até conversando um pouquinho rapidamente com a Adriana no início, um pouco antes do nosso painel, né, Adriana? Eu acho que nós temos, são muitos povos, né, e beneficiários dessa convenção, ou sujeitos dessa convenção, das garantias dessa convenção. Especificamente em relação aos povos originários, eu acho que a aplicação dela difere um pouco daquilo que nós chamamos de comunidades tradicionais. A população, os povos indígenas têm um mandamento constitucional. Não se pode empreender em suas terras sem, no caso de mineração, sem a expressa autorização do Congresso Nacional, que só pode ser dada ou não após a consulta às próprias comunidades. Então, enfim, eu acho que a necessidade de aplicação e respeito integral e absoluto da Convenção Internacional 169 para os povos originários é ainda mais rígida, independente aqui de qualquer classificação de nível, status constitucional ou não que a Convenção venha a ter. Falando de Amazônia, esse contexto que vocês traçaram, aqui para a região, ele é diferente pela própria geografia, pela situação, pela concentração de povos originários? Aqui para a região é mais complicado? Qual é a realidade aqui, digamos assim? Olha, bom, a gente tem essa questão de que a mineração em terras indígenas ela depende ainda de uma regulamentação que tem que ser feita pelo Congresso Nacional, né? E até para fazer a regulamentação, o Congresso Nacional precisa consultar os povos indígenas, né, para poder estabelecer essa distinção. Mas independente de ser terra indígena ou não, eu acho que sim, no caso da Amazônia, a gente tem uma complicação a mais, que é o fato de que a Amazônia é hoje essa floresta importante para o mundo todo, porque ela é considerada um regulador climático, pelo fato de que a gente está falando da maior área de floresta tropical contínua do planeta. E que tem essa maior área de floresta porque isso é uma floresta cultivada e manejada a partir dos modos de vida tradicional dos povos e comunidades tradicionais em geral, né? Portanto, fazer mineração na Amazônia, ou seja, uma atividade econômica que pressupõe a retirada da floresta, né, que tem um impacto objetivo sobre essa região, é uma escolha política de abrir mão de um potencial que a gente tem, que é esse patrimônio florestal que tem que cumprir todo um papel de regulação climática num mundo em emergência climática, para uma outra atividade econômica que tem que, digamos assim, ser justificada, né? Quer dizer, por que é importante minerar na Amazônia? É fundamental fazer a mineração nesse local? Há possibilidade de se obter o mesmo minério em outra região, com menor impacto sobre a floresta e sobre as comunidades? Eu acho que cada vez mais no debate global sobre a emergência climática, a importância da Amazônia se coloca dessa forma. Se a gente quer
de fato, liderar o mundo numa transição ecológica e valorizar a Amazônia da forma como, né, vem sendo cobrado do país, a gente vai precisar colocar cada escolha que a gente faz sobre a região numa balança, né, do que realmente compensa e é fundamental. Porque a gente não está falando de um impacto só sobre a floresta, estamos falando do impacto sobre os modos de vida das comunidades, que são essenciais para que essa floresta exista. Os estudos arqueológicos estão aí demonstrando isso de uma forma muito evidente, né? Bom, muitas empresas estão instaladas aqui na região há décadas, né? Quando as cobranças eram diferentes, a legislação era outra. Como hoje as empresas lidam com essa questão, né? O que mudou de lá para cá em 40 anos, por exemplo, que é no caso da mineração Rio Norte, está aqui na região há 40 anos? Bom, sendo muito pragmático, o que mudou foi a lei. A partir da incorporação, por exemplo, e esse é um mero exemplo, da OIT 169 ao Brasil, as consultas passaram a ser mandatórias, né? E isso faz com que as empresas, e fez com que as empresas se movimentassem para ter um diálogo, não que não fosse existente no passado, mas de uma forma completamente diferente. Talvez, e com certeza, de uma forma mais equânime, mais isonômica, né? A participação dessas comunidades tradicionais, enfim, dos povos tribais, dos povos indígenas, elas se davam. Povos indígenas não, tem um tratamento, repito, eu gosto de separar de forma diferente, mas elas se davam muito na participação como a sociedade civil, como um ente integrante da sociedade civil como um todo. Então se dava a participação de projetos através das suas audiências públicas, né? Hoje não. Hoje você teve avanço, em primeiro lugar, no reconhecimento de territórios quilombolas. Nós temos uma Constituição desde 88, né, e o primeiro território quilombola no Brasil só foi reconhecido em 95. Então, e agora vários estão sendo reconhecidos. Evidentemente que o que mudou a lei, isso fez avanços, trouxe avanços nessa relação. Na minha avaliação, ainda com muitos gaps, com muitos vazios que devem ser preenchidos, alguns casos por novas legislações, mas seria muito mais rápido, inclusive, se houvesse a presença mais significativa e mais atuante dos órgãos representativos, inclusive dessas mesmas comunidades, e fazendo com que esse diálogo, ele hoje, indiscutivelmente, ele é muito mais isonômico. Como é que a aplicação da OIT 169 pode melhorar o relacionamento com as comunidades? Acho que a aplicação da OIT, ela pode trazer as bases para que os relacionamentos sejam construídos de uma forma mais equânime, né? Quer dizer, respeitando esse direito de consulta livre, no sentido de que a comunidade tem a liberdade, né, de se manifestar, prévia, no sentido de que a comunidade não seja surpreendida pelo empreendimento e pela decisão política antes que ela possa ter, né, se posicionado, e informada no sentido de que ela tenha realmente informação disponível para saber o que vai acontecer e tomar a sua decisão. Eu acho que estabelece uma base para que as empresas possam trabalhar com mais segurança e as comunidades tenham mais segurança para lidar com as empresas, porque obviamente existe um desbalanço em termos do que o poder econômico, claro, traz para o território. Então, a convenção, ela estabelece uma base para que as comunidades também tenham, digamos, uma segurança jurídica de poder, né, dialogar com aquela empresa, sabendo que os seus direitos vão ser considerados, né? Hoje, como é que é essa conversa, né? Em que pé está esse relacionamento? Bom, a gente tem um passivo, né, muito grande, né, da inexistência, por um lado, talvez, de legislações que respeitassem essas comunidades e do entendimento também do por que a gente tem que respeitar comunidades que são minoritárias, que são diversas, né, mas que têm os seus direitos naquele território. Então, antigamente, isso não era uma questão tão estabelecida. E a gente tem um histórico de situações em que as comunidades foram, muitas vezes, violentadas nos seus direitos e até violência, né, efetiva, de muitas vezes, na ocupação dos territórios. Então, esse passivo, ele traz, claro, uma série de dificuldades.
Se a gente pensar a partir da aplicação da convenção, né, no estabelecimento de novos parâmetros de relacionamento, e a gente tem visto que as empresas têm avançado, né, em trazer isso como um processo constitutivo interno, inclusive, não só com as áreas de sustentabilidade, mas áreas específicas de relacionamento, a gente pode imaginar que daqui para frente, né, essas construções desses acordos vão ser feitas de formas mais justas, mais equilibradas, de tal maneira que tanto para a comunidade quanto para as empresas seja esse relacionamento de longo prazo aconteça de uma forma mais interessante para ambos os lados, né? Mais respeitosa. Vladimir, como é que tu classificas, né, esse avanço, digamos, nessa conversa com as comunidades? Olha, é um processo, né? E como qualquer coisa muito nova e muito recente, passa-se por um processo de amadurecimento, né? A Adriana já mencionou, eu acho, todo esse diálogo, enfim, ele é muito permeado por discussões do passado, né? E isso, evidentemente, traz problemas, porque, em muitos casos, você não conseguirá avançar na maturidade desse diálogo sem equacionar coisas que ocorreram há 10, 20, 30, 40, 50 anos atrás, né? Pode esse relacionamento bom? Ele como é que eu diria? Ele é bom pelo simples fato de ter interesse no próprio diálogo, mas é muito permeado, evidentemente, por momentos de tensão ou não. A mineração, ela está inserida, no caso da mineração Rio do Norte, ela está inserida numa região que nós temos, além de populações, povos indígenas, nós temos 37 comunidades quilombolas, sem contar as ribeirinhas. É um mosaico de comunidades tradicionais, né? E nós temos exemplos muito positivos, né, de grandes sucessos nesses diálogos, e alguns nem tanto. Mas o que eu observo, o que há de comum, né, em todos esses contatos e esses diálogos com essas comunidades, mesmo naquelas que são mais difíceis, há um legítimo interesse na continuidade dessa conversa, na manutenção desse diálogo. Tem várias questões e eu acho que, mais uma vez, alguns nós tivemos a oportunidade de falar no painel, né? Além desse ponto que a Adriana levanta muito bem, que é um passado ali, né? Enfim, que quando você centra e abre o primeiro momento desse diálogo, normalmente ele é muito violento, porque as pessoas estão esperando há 40 anos para falar e serem ouvidas, né? Então, mas logo isso toma o tamanho que tem que ser e flui de forma muito, muito positiva. E tem alguns aspectos também que a gente não pode desprezar. Normalmente as populações tradicionais, como comunidades, como povos minoritários que são, também passaram décadas, né, muito ao largo das políticas públicas, né? As políticas públicas normalmente não os alcançam, ou se alcançam de uma forma muito tangenciada, né? E isso é trazido também para a iniciativa privada como um instrumento de atendimento de políticas públicas. E o que é muito bom para a iniciativa privada, né? Porque nós podemos e temos todo o interesse em participar da condução de algumas das políticas públicas que façam sentido para o próprio negócio. Mas, evidentemente, nós não podemos ser os formuladores das políticas públicas e nem temos responsabilidade sobre isso. Então, mais uma vez, esse diálogo, repito, ele não pode ser bilateral, ele tem que ser, no mínimo, tripartite. Há um investimento da mineração no trato, na conversa, no diálogo com essas comunidades? Eu acho que hoje em dia há, até porque é inevitável, não é uma escolha, né? O que a gente vê é o seguinte, quer dizer, nós estamos falando de comunidades e grupos sociais que foram invisibilizados durante muitos anos. Então, é muito curioso que às vezes a gente conversa com pessoas de empresas e as pessoas, parece que aquelas comunidades surgiram agora. Elas sempre estiveram ali, no geral, mas durante muito tempo não foi, digamos assim, cobrado das empresas um tratamento mais respeitoso dessas comunidades. E agora, tanto pela legislação quanto, né, pelo avanço da sociedade como um todo, é inevitável ter que lidar com essas comunidades e entender que mesmo
minoritárias, mesmo ocupando às vezes um território relativamente pequeno, o valor daquela comunidade ele é uma parte da equação de toda a sustentabilidade dos empreendimentos. Então, querendo ou não, é preciso lidar com elas, é preciso lidar de forma respeitosa e é preciso garantir de alguma maneira, né, que os benefícios, né, dos empreendimentos sejam compartilhados com todos. Não é possível mais aquela máxima que a gente tinha, né, de que as empresas privatizavam os lucros e socializavam os prejuízos, né? Quer dizer, essa equação no território ela tem que ser resolvida entre todos. Bom, nós chegamos ao final da nossa conversa e eu queria deixar o espaço aberto para as considerações finais, né, sobre esse grande debate que ocorre aqui na Exposibran. Bom, eu acho que é extremamente positivo ver o IBRAM promover um debate sobre esses temas. Esse é um tema delicado, porque ele é um tema que envolve, né, os interesses do papel do Estado, o papel das empresas e da sociedade, e acho que a gente precisa avançar para conseguir ter um marco regulatório e uma atuação do poder público que gere as condições para que tanto as comunidades quanto as empresas tenham segurança jurídica e boa vontade, né, nos acordos que precisam ser feitos, né? Combinado não sai caro, acho que esse é o fundamento da lógica da consulta. Exatamente. É exatamente isso. Eu acho que eu gostaria de, mais uma vez, parabenizar o IBRAM, né, pelo evento. E acho que trazer esse tema sobre a consulta, sobre a aplicação da OIT 169, antes de ser importante, ele é absolutamente necessário, né? E quando o IBRAM tem a iniciativa de trazer esse tema e compondo uma mesa que eu avalio e é, de fato, bastante diversa, né, com interesses bastante, não necessariamente antagônicos, mas em alguns momentos contrapostos, né, significa dizer que numa indústria, numa feira de mineração, essas pessoas vêm, eu passo a ter uma posição mais otimista, porque de fato eu acho que todas as partes, independentemente da motivação, estão dispostas a conversar, né? E se você adota uma postura de diálogo, evidentemente que um acordo e consentimento será construído. Ok. Vladimir Senra Moreira, diretor de sustentabilidade da MRN, e Adriana Ramos, assessora do ISA, Instituto Socioambiental. Mais uma vez, muito obrigada por aceitar o convite, por participar do Pode Minerar. O Pode Minerar é o podcast idealizado pelo IBRAM e está disponível para você por aqui semanalmente. E para não perder os próximos episódios, siga o podcast no agregador de áudio favorito. Para saber mais sobre a mineração do Brasil, o trabalho do IBRAM e o calendário de eventos realizados pela entidade, acesse o www.ibram.org.br e não deixe de nos acompanhar aqui semanalmente. Muito obrigada, um abraço e até o próximo episódio.